André. Pegando o gancho aí do que o Lucas falou sobre o Diário do Observador, primeiro que, do meu ponto de vista, da minha experiência pessoal, como eu dou aula para ensino médio, né, ensino regular, então o que eu vejo, eu observo duas coisas que dá para a gente encaixar essa realidade, essa dinâmica do Diário do Observador, aí, esse novo empreendimento que está na praça e que eu tenho o prazer de participar a convite do Lucas. Molecada que não tem nada na cabeça, pensa bobagem o dia inteiro. Em geral, esse público não tem contato com informação, né? Então, assim, se você chega numa sala de aula falando, o Boris Johnson foi eleito primeiro-ministro do rei, os caras não fazem a menor ideia. Então, entre outras coisas, por quê? O formato clássico, tradicional do jornalismo, ele já está ultrapassado. Então o cara não quer sentar para ver o Jornal Nacional com a avó dele e ficar lá 40 minutos vendo notícias. Por mais que a notícia em si seja rápida, né, sejam chamadas ali de 1 minuto e meio, 2 minutos, o jovem, a molecada não quer. Então o cara quer o quê? Ficar na internet, ficar no celular, e se ele se deparar lá com um belíssimo artigo do Caderno de Cultura, do Estadão, também não vai ler. Né? Então coisas mais curtas, coisas mais sucintas, que impliquem numa certa dinamicidade, sejam dinâmicas, é o máximo que, pelo menos de princípio, né? Depois, se o sujeito for melhorando, ele vai buscando coisas maiores e mais profundas. Mas assim, para uma abordagem inicial com esse público, tem que ser uma coisa para quem tem pressa mesmo. Porque o cara, como é que a mente do sujeito opera? O sujeito abre o celular, a molecada abre o celular, abre a rede social. Se ele vê ali uma coisinha rápida, ele eventualmente vai ler. Agora, se forem coisas extensas, complexas, eruditas, não é para esse público. Então, existia, né, e está sendo preenchido esse vácuo no mercado jornalístico para uma coisa mais dinâmica, mais rápida, né, mais bateu, levou, levantou a bola foi cortada rapidinho. E o Diário do Observador está aí para não só, claro, esse é um dos aspectos apenas, sem falar no ser uma voz dissonante em tudo que o jornalismo é, né, que a gente sabe. As faculdades de comunicação são as faculdades mais esquerdizadas que existem. Por incrível que pareça, não é história, não é filosofia, não é sociologia, são as faculdades de comunicação que são as mais esquerdizadas. Então, ou seja, quem conta a mensagem é quem mais está à esquerda hoje. Então ter um portal de notícias aí desvinculado a isso e nesse formato mais rápido, mais ágil, mais dinâmico, é sensacional. E desculpa, Cirano, só para completar, e muitas vezes as pessoas recebem essas informações, né? Eu me lembro assim, quando eu estava na escola, os professores passavam informação pra gente, a gente acredita com muita facilidade, né? O nosso professor que tá ali, a gente não tem essa dúvida. Uhum. E se você pega hoje, por exemplo, uma pessoa que passou pela escola, não teve às vezes um choque de realidade para entender um pouco do que acontece. Se ela lê, por exemplo, ela lê uma matéria no G1, ela não precisa se informar por mais nenhum lugar, porque as informações e a narrativa vão ser as mesmas. Então também falta esse trazer informações diferentes, exatamente para o pessoal poder assim falar, pô, o Boris Johnson foi eleito lá. Isso é bom, isso é ruim. Ela poder ter acesso a mais informação de uma maneira mais quebrada, igual a gente falou, mais rápida, para ela poder também ter essa liberdade mesmo de informação, que é o que a gente defende. A pessoa ter a liberdade. Porque muitas vezes ela recebe só uma informação, acabou, qualquer lugar mais que ela for buscar, ela não vai receber nada diferente. Existem dois tipos de pessoas, só um ganchinho, existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que querem se informar e que querem às vezes confrontar a informação, né? E existem os malucos, por exemplo. Então, Boris Johnson, eu fui assistir todos os debates do Boris Johnson com o último, né? Ficou Boris Johnson e Jeremy Hunt para disputar o cargo. Eu fui assistir todos os debates dos dois. Mas isso é uma coisa de maluco, que nem eu. E a gente não pode exigir que as pessoas comuns, normais, tenham esse nível de precisão, que saibam inglês, que vão lá, que vão dedicar 1 hora, 1h30 para assistir. Então, assim, precisa ter esse é o verdadeiro papel da mídia, né? Mediar essa coisa. Só que precisa ter alguém que faça isso. E ultimamente os caras não têm feito, né? Mas vocês vejam que, bom, eu já falei isso para todos, né? O começo da imprensa foi isso que está acontecendo de novo. Isso que o André fez virtualmente, acompanhou virtualmente, etc. Antigamente o sujeito saía
com uma rede de informantes, ele ia perguntando, ia conversando, e fazia o seu tabloidezinho, era uma folha só dobrada e vendia ali por 10 centavos e etc. Era isso. Se vocês lembram, o logotipo do Estadão é aquele sujeito com megafone entregando jornal, com um cachorrinho do lado e tal. Aquele é Monsieur Bernard Grégoire, foi o primeiro entregador de jornais do Estadão. Então, o sujeito que está aí, aí começou a ficar uma equipe. Né? Começou a crescer demais o negócio, então começa a ficar uma equipe. Então ele contrata mais gente para trazer as informações para ele, editor, edita tudo, dá para o sujeito fazer a composição no linotipo, imprime aquele negócio e sai distribuindo. Esse é o Monsieur Bernard Grégoire. Né? Então, isso que está acontecendo hoje, eu acho que o Diário do Observador é um dos que está saindo na frente. Eu já falei isso pro Lucas. You serious? Não, mas a coisa nesse ponto, né? A história se repete. A história as coisas vão se encadeando, né? Não é um negócio assim. Bom, é uma coisa totalmente nova. É totalmente nova na tecnologia, não no procedimento. Eu discordo um pouquinho do ranking que o Andreas Barreto colocou sobre a invasão, né, desse político, né, de ativismo político nas instituições de comunicação, porque eu não quero perder mais uma no ranking do direito. Olha, estou para dizer que o direito é tão ou mais invadido do que as próprias faculdades de comunicação. Eu diria que está no mesmo. E eles estão invadindo tudo. É verdade. Até exatas, até humanas, até medicina. Mexe em tudo. Mas a ideia dos caras é que o Brasil inteiro pense de uma maneira. Então eles vão entrar em todos os cursos. Qualquer que não tiver nada a ver, eles vão entrar lá. Alguns pelo conteúdo tem mais resistência, né? Você pega em comunicações esses daí é mais fácil, porque você tem os debates que eles colocam. Mas o objetivo deles é unificar o discurso em todas as áreas. Com certeza. Marco, e a verdade é o seguinte, né? Eu, como um dos articulistas do Diário do Observador, junto com o Andreas Barreto, o que é um imenso prazer trabalhar nesse jornal, porque são figuras absolutamente extraordinárias, né? É o José Stelli, entre outros, né? Fábio Costa Pereira, que é um gênio, né? E por aí vai, né? Marcelo Hermes, que é sim. Pela Liberdade, e cada vez ampliando mais. Né? E eu queria saber o seguinte, né? Porque a gente não pode fazer um hangout sobre essas duas empresas sem fazer uma homenagem à Editora Armada. Nos conta, então, você mesmo, né, a contribuição que você tem dado para o crescimento extraordinário do Diário do Observador, porque realmente é impressionante. Né? Um jornal que, quando nós entramos, né, André, tinha 76 visualizações por dia e hoje passa de 1.000. Então, a gente deve muito ao Márcio e a gente gostaria que o próprio Márcio nos contasse sobre as contribuições da Armada para com o jornal. A começar pelos articulistas, né? Bom, assim, é meio difícil falar de si, né? Mas é que eu vejo no Diário do Observador uma chance que se não sair do caminho que está trilhando, quer dizer, ouvir os, vamos chamar de os macacos velhos, se não sair desse caminho, vai ser um negócio, vai ser uma espécie de renovação da imprensa brasileira. Porque assim, os articulistas do Diário do Observador, francamente, sem frescura nem nada, eles são muito melhores que os caras da Globo News, pô. Eu concordo, é verdade. Não dá para comparar. Você acha que eu vou comparar o quê? Guga Chakra com o Sileno? Ah, meu, não dá, não, eu tô falando sério, não é porque... Nós aqui é melhor que o do Guga Chakra, hein? Então, não dá para comparar, sei lá, aquelas apresentadoras lá, aquelas
intérpretes, como é que chama aquela mulher, pelo amor de Deus? Bom, também não importa, aquela... Ou Miriam Leitão, vou comparar Miriam Leitão com o André. Eu, francamente, com o Fábio Costa Pereira, ele tem mente analítica, estratégica. O sujeito, ele realmente é brilhante. Vão consultar, sei lá, alguém já viu a Globo News entrevistar o Benê Barbosa, por exemplo? O Fabrício Rabelo? Não, né? Não. Já viram eles entrevistarem o Diego Pesce? Não, né? Jamais. E são os maiores especialistas do país hoje. Isso, então quando você fala, por exemplo, de Cuba, falando de Cuba, que eles veneram, que eles acham lindo, que é aquela maravilha e tal, algum deles já conversou com o Percival Pugina? Não, né? É verdade. Não. Falando em Percival Pugina, fala um pouco do relançamento do livro dele, que é um espetáculo, né? Olha, chama-se A Tragédia da Utopia. A primeira edição, foi feita em 2004. Eu li na época o exemplar do Moacir, que veio a fazer a revisão desta nossa versão. Aquela versão original se chamava Cuba, A Tragédia da Utopia. Hoje só cortamos o Cuba, ficou só A Tragédia da Utopia, desconstruindo uma farsa de 60 anos. O Pugina teve lá 4 vezes, tudo às próprias expensas. E ele não tinha apoio de embaixada, ele não tinha o background de um Estadão, ele não tinha nada, ele foi com a cara e a coragem. E por 2 vezes, talvez mais, ele teve que passar apertos ali, porque ele chegou a pensar que ele não ia sair de Cuba. Isso está no livro, não estou inventando nada. E também ele nem me falou pessoalmente, ele está lá no livro, basta ler. O livro é sensacional, nós resolvemos colocar um índice onomástico, porque merecia mesmo. Fora que o Pugina tem uma coisa que o Alexandre Costa também tem, que é o poder de síntese, né? Um livro de 500 páginas, ele conseguiu fazer em 240, incluindo prefácio do Dr. Ives Gandra, não é qualquer um. Meu herói. Prefácio, incluindo índice onomástico, incluindo a apresentação do editor e tal, a apresentação do Marcel Van Hatten. Ele fez em 240 páginas. Um livro que, puxa, eu não conseguiria escrever tudo aquilo ali em menos de 350. O Alexandre Costa, aqueles livros dele são pequenininhos, mas eles são, vai direto no ponto. Literatura. Aquilo que o Lucas falou agora do diário, é para quem tem pressa. Não exatamente porque tem muita informação, é um livro, afinal de contas, né? Mas ele é bem mais rápido do que as pessoas poderiam pensar. Agora, é fundamental, né? Porque Cuba meio que saiu do horizonte de visão das pessoas em função da própria Venezuela. Acontece que Cuba e Venezuela são umbilicalmente ligadas. E continuam. Né? Sim. Então não pode desvincular uma da outra. Ambas são um lixo, um desastre para a humanidade. Aquele apelido da Revolução Cubana é um apelido, não passa de um apelido. Aquilo é uma tragédia humanitária. É verdade. Tragédia humanitária, a Venezuela é outra tragédia humanitária, e quem apoia isso, vai me desculpar se está ouvindo e eu apoio e tal, porque eu quero bem do senhor. Não, você não quer bem de ninguém, meu. Você é ruim, você é mau. Se você apoia um negócio desses, você não pode ser uma boa pessoa. Falando em Cuba e Venezuela, André, eu quero até emendar isso, mas no próximo bloco vamos dar uma paradinha de 5 segundos para o equipamento. E voltando daqui a pouco, eu quero que você me fale um pouco sobre o Foro de São Paulo hoje, André. Opa! André, então, retornando agora, eu disse que a gente ia retomar o assunto, conversando sobre o Foro de São Paulo. Debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo.
já que o Márcio tinha dito a respeito de Venezuela e Cuba. Eu quero saber o Foro de São Paulo hoje. O que você imagina que esteja acontecendo? Bom, se tem uma coisa que a gente pode aprender e saber com a esquerda é que os caras não dão ponto sem nó. E a gente tem que admitir, eles são bons de estratégia, bons de fechar para balanço. Se tem uma coisa que eles de fato não são ruins, é isso. E inclusive eles foram e talvez até continuem sendo superior a todas as forças de direita. Tem muita gente supostamente alinhada à direita que acha que a política acaba com a política parlamentar e que agora que o Bolsonaro foi eleito tá tudo bem, podemos puxar ganhamos. Agora, isso, ganhou a batalha, tá finalizado, agora é só surfar. Isso não é verdade. E um exemplo que a gente pode traçar e apontar disso é o próprio Foro de São Paulo. Eu não sei agora se já foi ou se vai, mas assim, ou foi agora ou vai ser muito em breve a próxima reunião do Foro de São Paulo, em que estará, isso vai ser na Venezuela. A Venezuela, se eu não me engano, gastou 200 milhões na organização dessa reunião. Isso pode ser buscado aí nas fontes. Dá pra fazer um coffee break bacana, hein? Pois é, para um país que tem cadáver explodindo no necrotério, porque o necrotério não tem energia elétrica para conservar os refrigeradores, acho que é um dinheiro mal gasto, né? Mal empregado. E o governador do Maranhão, que foi aí espinafrado pelo Bolsonaro, estará presente nesta reunião do Foro de São Paulo. Então, ou seja, o Foro de São Paulo continua aí, vivo, forte, pujante, altivo, como sempre esteve. Imagino eu, isso é uma coisa que eu estou deduzindo. Vai ser uma coisa de mais no sentido de fechar para balanço. Opa, a gente perdeu as últimas, o que a gente precisa fazer, quais são as próximas estratégias, quais são os próximos passos, a gente vai investir em quem agora, quem vai ser o nome, quem vai estar na linha de frente. Eu acredito, então o foro continua existindo como sempre existiu. Hoje, pelo menos, não há mais a negação de que o foro exista, né? Como a gente sabe, todos nós aqui sabemos, e provavelmente quem nos assiste também, por muito tempo a estratégia foi negar a existência do Foro de São Paulo. Agora, sim, eu costumo dizer que é relativizar, né? Você encontra aí um texto ou uma entrevista, não me lembro, um comentário da Vera Magalhães, em que ela está desdenhando, né? Ela não está falando que o Foro de São Paulo não existe, mas ela está falando assim, nós, os sacrossantos jornalistas aqui, nós, importantes, a gente não vai lá cobrir as reuniões do Foro de São Paulo, porque ninguém liga, porque não importa, ali não acontece nada. O Olavo fala isso há décadas. Só tem nomes pequenos se reunindo, né? Não tem ninguém grande, tipo um ditador, o pessoal do PT, só tá a esquerda inteira do continente tá lá só, mas não é nada demais, assim, coisa. Isso daí você cai do bolso, né? E ela dizendo que é como se fosse uma reunião de DCE, de universidade. Então ela tá querendo dizer que não tem relevância nenhuma. Eu costumo. É meio que as etapas do luto, né? Primeiro você tem a negação, depois você tem a relativização. Tá tudo bem, todo mundo morre. Assim. Então, eu diria que a imprensa oficial, ela está meio que nessa fase em relação ao Foro de São Paulo, né? Não nega mais que exista, mas relativiza o peso, relativiza a importância. Agora, nós que estamos mais aí por trás e que sabemos da sua existência e funcionamento, eu acredito que os próximos movimentos vão ser nesse sentido de fechar para balanço, ver quais são os próximos passos. Eu sempre cito um fato, né, dessa questão da organização estratégica da esquerda. Quando o Fernando Haddad perdeu para o João Dória aqui em São Paulo no primeiro turno, né, então foi uma coisa surpreendente. Por quê? Porque foi no primeiro turno. Foi surpreendente porque o Dória ganhou não apenas nos bairros centrais, mas nos bairros marginais também. Em 4, 5 meses, a Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação cultural ligada ao PT, publicou um estudo de 60 páginas explicando por que a periferia votou no João Dória e não no Fernando Haddad. E aí tem lá, e é um estudo valioso, aquilo ali vale ser lido, estudado, interpretado, etc. Mas veja, os caras não dão ponto sem dó, não dormem, né? Perdeu, é ruim, mas no dia seguinte os caras já estão analisando as coisas para ver qual vai ser o próximo passo, como que recupera, o que fazer, etc, etc. Se reorganizando já, né? É o que eu falei agora há pouco. Eles estão criando novas narrativas. Eles não estão descansando, eles não estão parados, eles têm muito dinheiro. Sim.
E o dinheiro, eu não tenho fonte nenhuma para dizer isso, mas é só uma suspeita. Eles ficaram 16 anos no poder, e nesse tempo amealharam muita grana. Agora secou a fonte, só que ainda existem as fundações internacionais. Quem que me garante que uma Open Society ou uma Ford Foundation não põe grana ali? Eu aposto que põe, né? Eu não tenho elemento nenhum para afirmar, mas eu aposto que põe. Só para encerrar, eu queria encerrar no seguinte ponto, né? Tratando de toda essa questão. Assim, a direita ela ainda está muito atrás, principalmente no quesito de contar a história no sentido mais... igual eu falo, assim, o diário a gente está tentando chegar mais embaixo, naquele pessoal que, poxa, o cara trabalha o dia inteiro, o cara não tem tempo para se informar de forma, assim, mais maciça, realmente, igual do jeito que precisa. E se você pegar a esquerda, por exemplo, mesmo perdendo essa última eleição, em relação à direita, eles já têm 2 documentários que ficaram muito famosos na Netflix. Você tem o Mecanismo, que cria já aquele aspecto mais de como a coisa foi construída em cima das empreiteiras, do golpe, né, de como ali foi, na verdade, uma briga entre políticos ladrões que derrubou a presidente Dilma. Você tem a Democracia em Vertigem. Então eles já estão construindo essa ideia. Por exemplo, o cara, se ele fosse informar, por exemplo, imagina uma criança que nasce agora, não viveu esse período igual a gente viveu, e ele assiste esses documentários para tentar entender o espírito da época. Ele vai ter uma noção completamente diferente, porque essa foi a impressão que eu tive. Eu vi o documentário e falei, poxa, direita ou esquerda, não me lembro de ter acontecido dessa maneira, entendeu? Isso aí tá completamente fora do eixo. E só que quem vai pegar isso lá na frente só vai ter esse eixo. Não vai ter, não viveu a história. Sim. Então a guerra cultural, eles estão super avançados nessa guerra e estão construindo já toda essa história. E não é à toa, por exemplo, que eu caso uma coisa com a outra, pelo menos, tendo essa perspectiva. Quando começou a surgir esse caso aí do Moro, e o Moro sendo um herói nacional, eu falei, poxa, não tem como ser... Eu acredito em coincidência, mas não é muita coincidência. Quando eles começam a desgastar a imagem do cara, que é o maior herói nacional recente, né, da nossa história, e que casa com tudo isso, se daqui uns anos você tiver tudo isso na mão, toda essa documentação na mão, eles vão falar, olha, o Moro tentou dar rasteira no PT, conseguiu, levou a direita e nós depois vencemos o golpe, se eles voltarem. Então assim, eles já estão construindo todos os passos para lá na frente juntar as peças e criar uma ideia do passado completa. Eles já estão construindo hoje as peças para encaixar lá na frente do quebra-cabeça. Então é algo que eu realmente fico impressionado, sabe? Mas é um negócio. E eu não vejo nada da direita, nada. Isso já faz tempo. Eles estão preparados para isso já faz tempo e não precisa ser nenhum super esperto, eu mesmo falei, já estão desenvolvendo novas narrativas. Elas já estão aí, você vê, Democracia em Vertigem, a 2ª temporada do Mecanismo. Isso já é uma narrativa nova. Isso já está baseado em mentira, já é narrativa nova. E isso foi produzido com muito dinheiro. Dinheiro que eles, secou a fonte. Não, secou a fonte, mas eles já tem muito. Né? Fora que eles estão enfiados em tudo quanto é produção cultural, né? Sim, sim. Eles vão continuar. Agora que eles já encontraram um novo caminho, é esse caminho que a gente precisa, contra esse caminho que a gente precisa se prevenir, né? Sim. E a outra questão, igual eu estava falando do Foro de São Paulo, né, o André falou bem aí, eles amenizam o escândalo, né, o Olavo mesmo, ele já falou, na época que ele denunciava o Foro de São Paulo, ele falou, olha, isso aqui se encaixa eu não lembro agora qual é a lei, mas parece ter uma lei eleitoral que se o partido tiver vínculo com instituições estrangeiras. Então assim, agora a coisa já está escancarada e eles amenizam. Falam, é só uma reuniãozinha, não é nada demais, mas não. É uma organização estrangeira que, de uma certa maneira, interfere no nosso país, na nossa soberania. Tudo de uma certa maneira, interfere assim, diretamente. Diretamente, Senhores, então eu vou aproveitar para dar um corte aqui. Eu caí, voltei, mas vou dar um cortezinho, uma pausa, para a gente se restabelecer e continuar a conversa, ok?